Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo, ela começa pelo arrependimento. Quando nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida para Jesus, então a palavra dele nos diz que ele perdoa todos os nossos pecados. Então, nós deixamos de ser uma criatura antiga e passamos a ser filhos de Deus. E a palavra dele nos diz que aquele que está em Cristo agora é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Toda aquela vida que a gente levava, todos aqueles pecados que carregávamos, todos aqueles hábitos que tínhamos e que não eram do agrado de Deus. Então, ele perdoa e ele esquece. E a partir daqui agora, passamos a ter uma vida nova, uma oportunidade nova, uma esperança nova, tudo com base na palavra de Deus e na promessa de Deus. A partir desse momento em que nós começamos a andar com ele, então a palavra dele também nos diz que nós devemos renovar a nossa mente. Nós vamos deixar de viver aquela vida antiga para viver uma vida nova. Então, nossa mente agora ela vai ser transformada. Ela é transformada com base em quê? Com base na palavra de Deus que nós conhecemos, que nós vamos começar a conhecer. E à medida que nós vamos transformando a nossa mente, aqueles hábitos já deixam de ter importância para nós, já deixa de ter valor para nós, nós começamos a nos achegar ao coração de Deus. Só que vêm as tentações. E as tentações, elas vêm para nos destruir. Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Que não veio sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, mas mais fiel é Deus que nos livra de todas elas e nos dá escape. Então, as tentações que nós não suportamos, Ele nos livra, e as que nós suportamos, Ele nos dá escape. Não vem nenhuma que não seja humana. Mas também diz assim, que ao sermos tentados, nós não devemos dizer que nós estamos sendo tentados por Deus, porque Deus, Ele não tenta ninguém. O que nos tenta são os nossos desejos, as nossas paixões, que elas sim nos tentam. E aí, quem cede essas tentações, ele arrasta e ele destrói. Então, essa tentação, ela é para destruição. Deus, ele não tenta. O que o Senhor, ele nos dá é livramento e escape. Por isso, nós precisamos renovar nossa mente, não permitir que esses pensamentos antigos, eles tenham na nossa mente hoje nenhum tipo de influência, nenhum tipo de poder, conhecendo mais o Senhor. E quando nós caminhamos no Senhor, nós vamos ver que nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus. Jesus nos disse assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Como que nós conhecemos a verdade? Conhecendo a palavra de Deus. Então nós começamos a andar de acordo com o propósito de Deus e com as vitórias que Deus tem para nós. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós começamos a ter direitos que antes não tínhamos, porque passamos a ser filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros dele, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos permitir andar em um lugar em que nós não conhecemos, porque nós não vamos usufruir de tudo que nós temos direito. E a palavra do Senhor diz que o que Ele conquistou na cruz para nós é nosso direito e é nossa herança. Mas para isso nós precisamos ter uma mente renovada, deixar a vida para trás e viver uma vida nova, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor todos os dias. Ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele. Somente desse jeito nós vamos ter uma nova vida em Cristo. Tudo que o Senhor espera de nós, tudo que Ele
preparou para nós quando ele se entregou naquela cruz é uma vida de abundância nele, uma vida de relacionamento com ele, uma vida de intimidade com ele. E aí o nosso galardão, o nosso presente vem, que é a salvação que ele conquistou para nós. Isso é um privilégio somente de quem entrega a sua vida para Jesus. Por isso, eu te faço um convite, se você ainda não aceitou Jesus, que você aceite Jesus, que você permita ser transformado, que você se permita ser renovado pelo Senhor para viver a vida que Ele tem para você. E se você já aceitou Jesus, que você jamais abra mão desse lugar, porque esse é o lugar de vitória, que são poucos os que vão conseguir. Porque Ele diz que tem duas portas. A porta larga muitos encontram, mas a porta estreita, ela é mais difícil, porque é uma porta de renúncia. Então que você entregue sua vida, renuncie aos prazeres da carne para viver o que o Espírito tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.